Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Professora Elisa chegando para abordar mais um tema de matemática e descomplicar o estudo de vocês. Vamos lá? Bem-vindos a mais uma videoaula de matemática com a tia Elisa. Hoje vamos falar sobre a adição e a subtração de frações. Como vimos, uma fração é uma ou mais parcelas de um todo que foi dividido em partes iguais. Desse modo, somá-las ou subtraí-las é um pouco diferente das mesmas operações envolvendo números inteiros. Existem dois casos para a adição ou subtração de frações. No primeiro caso, eu tenho objetos divididos em uma mesma quantidade de partes. E o segundo caso é para aqueles objetos que foram divididos em um número diferente de partes. Lembre-se de que o número de partes em que um objeto foi dividido é representado pelo denominador de uma fração. Desse modo, os dois casos de adição e também de subtração de frações são frações com denominadores iguais e frações com denominadores diferentes. Vamos começar falando pela adição e subtração de fração com denominadores iguais. Para somar ou subtrair frações que possuem denominadores iguais, faça o seguinte: some ou subtraia os numeradores e mantenha o denominador das frações como denominador do resultado. Observe os exemplos. Aqui eu tenho 1/5 mais 3/5, ou seja, eu estou somando um pedaço de um objeto dividido em 5 partes iguais com mais 3 pedaços de um objeto também dividido em 5 partes iguais. Um pedaço mais 3 pedaços são 4 pedaços de objetos divididos em 5 partes iguais. No segundo exemplo, temos 3/5 menos 1/5, ou seja, eu tenho 3 pedaços de um objeto dividido em 5 partes iguais, menos um pedaço de outro objeto, também dividido em 5 partes iguais. Então, 3 partes menos uma parte, eu tenho 2 partes de um objeto dividido em 5 partes iguais, ou seja, 2/5. Problemas envolvendo adição e subtração de frações com denominadores iguais. No primeiro exemplo, temos uma costureira, ao fazer uma blusa, usou 1/9 de metro de fita azul, ou seja, ela pegou 1 metro de fita azul, dividiu em 9 partes iguais e usou uma parte. Usou também 4/9 de metro de fita vermelha, ou seja, ela pegou 1 metro de fita vermelha, dividiu em 9 partes iguais e usou 4. Usou também 2/9 de metro de fita amarela, ou seja, 1 metro de fita amarela, ela dividiu em 9 partes iguais e usou 2 partes. A pergunta: quanta fita ela usou no total? Então, eu tenho um pedaço de 9 de fita azul, mais 4 pedaços de 9 de fita vermelha e mais 2 pedaços de fita amarela. Somando 1 mais 4 mais 2, são 7 pedaços de 9 partes de metro de fita no total. Então, ela usou 7/9 de metro para fazer a blusa. No segundo exemplo, temos: Clara fez uma pizza e dividiu-a em 8 fatias iguais. No almoço, ela comeu 2 fatias e no jantar, comeu 3 fatias. Primeira pergunta: que fração da pizza Clara comeu no total? Então, no almoço, 2 partes de 8, mais 3 partes de 8 que ela comeu no jantar.
2 mais 3, 5 partes de 8. Então, ela comeu 5/8 da pizza. E a segunda pergunta: que fração da pizza sobrou? A pizza inteira tinha 8 partes de 8. Ela comeu 5 partes de 8. Então, 8 pedaços menos 5 pedaços, sobrou 3 partes de 8 da minha pizza. Uma observação muito importante: o resultado de uma operação com frações deve ser sempre apresentado na forma irredutível. Nos exemplos que vimos anteriormente, o cálculo já resultou em uma fração irredutível, mas você sempre deve perguntar: será que existe algum número que eu possa dividir tanto o numerador quanto o denominador da fração? Se a resposta for sim, você deve fazer a simplificação. Observe os exemplos abaixo. No primeiro exemplo, eu estou somando 5/12 mais 1/12. 5 mais 1, 6/12. Como tanto o 6, que é o meu numerador, quanto o 12, que é o meu denominador, são números divisíveis por 6, devemos simplificar o resultado. Assim, temos 6/12 dividindo tanto o numerador quanto o denominador por 6, obtemos a fração irredutível 1/2. Outro exemplo: 1/6 mais 1/6 mais 2/6. Então, 1 mais 1 mais 2, 4/6. Como tanto o 4, que é o meu numerador, quanto o 6, que é o meu denominador, são divisíveis por 2, devemos simplificar o resultado. Assim, 4/6 dividindo o numerador e o denominador por 2, obtemos 2/3. Um terceiro exemplo: 7/9 menos 1/9 resulta em 6/9. Como tanto o 6, que é o meu numerador, quanto o 9, que é meu denominador, são divisíveis por 3, devemos simplificar o resultado. Assim, dividindo 6 por 3, eu obtenho 2. Dividindo 9 por 3, obtenho 3. Então, o meu resultado na forma irredutível é 2/3. Agora vamos falar sobre a adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Para somar ou subtrair frações com denominadores diferentes, é necessário substituí-las por outras que possuem denominadores iguais, mas que sejam equivalentes às primeiras. Observe a situação abaixo. Eu tenho 1/4, ou seja, um pedaço de um objeto dividido em 4 partes iguais, somado com 1/3, ou seja, um pedaço do mesmo objeto, só que aqui dividido em 3 partes iguais. Vejam que as barras ao lado, então, estão divididas em quantidades diferentes. Logo, os pedaços têm tamanhos diferentes. Esse pedaço é muito menor do que este. Eu não posso dizer que eu tenho 2 pedaços no total. Seriam 2 pedaços do pequeno ou do grande? Então, como faremos para somar? Para poder somar as frações, precisamos que os pedaços tenham tamanhos iguais, ou seja, que as barras estejam divididas na mesma quantidade de partes. Como o denominador indica a quantidade de partes, devemos igualar os denominadores. Nós já vimos que para igualar denominadores, precisamos primeiro fazer o MMC
entre os denominadores. Eu vou deixar aqui em cima no card o link para a aula onde nós falamos sobre isso. Calculando o MMC entre 4 e 3, obtemos 12. Então, vamos encontrar as frações equivalentes a 1/4 e 1/3 com denominadores iguais a 12. 1/4. Para que o 4 chegue em 12, eu preciso multiplicar por 3. Para não alterar o valor da fração, se eu multiplico o denominador por 3, preciso também multiplicar o numerador. Então, eu obtenho a fração 3/12, que é equivalente a 1/4. Eu só estou dividindo os pedaços mais vezes, mas eu estou pintando a mesma quantidade. Faço o mesmo com 1/3. Para que o denominador 3 chegue em 12, eu preciso multiplicar por 4. 3 vezes 4, 12. Para não alterar o valor da fração, preciso também multiplicar o meu numerador. 1 vezes 4, 4. Veja que 4/12 é equivalente a 1/3, ou seja, representa a mesma quantidade pintada da barra, porém com pedacinhos divididos menores. Então, a soma de 3/12 com 4/12 seria 7/12. E esse é o meu resultado da adição. 3/12 mais 4/12 igual a 7/12. Vamos analisar mais 2 exemplos, seguindo a resolução passo a passo. Primeiro exemplo, 9/3 menos 5/2. O MMC entre 3 e 2 é 6. Vamos, então, igualar os denominadores das frações a 6. 9/3, eu preciso multiplicar o denominador por 2, para chegar em 6. Se eu multiplicar o denominador por 2, preciso também multiplicar o numerador. 9 vezes 2, 18. E 5/2, para que o 2 chegue em 6, eu preciso multiplicar por 3. Se eu multipliquei o denominador por 3, preciso também multiplicar o numerador. 5 vezes 3, 15. Agora, nós vamos subtrair as frações equivalentes com os denominadores iguais. Então, eu vou subtrair 18/6 menos 15/6, que resulta em 3/6. E, por fim, precisamos sempre verificar se é possível simplificar o resultado. E, neste caso, sim, porque tanto o 3 quanto o 6 são divisíveis por 3. Então, o meu resultado final é 1/2. Esquematizando a resolução, temos uma forma simplificada de verificar isto. Vejam, como o MMC entre 3 e 2 é 6, eu já vou colocar aqui o denominador como 6. 6 dividindo por 2 dá 3. 3 vezes 5, 15. 6 dividido por 3 resulta em 2. 2 vezes 9, 18. Então, essa é a forma prática, simplificada, de fazer a adição ou a subtração. Eu calculo o MMC, coloco ele aqui embaixo, vou pegar o novo denominador, que é 6, divide pelo denominador, o resultado obtido, multiplico pelo numerador. Obtive o meu 18. Depois eu pego novamente o 6, que é o meu novo denominador, divido por 2, obtendo 3. Multiplico o resultado pelo numerador. 3 vezes 5, 15. 18 menos 15, 3. E simplificando por 3, eu obtenho meio.
Exemplo 2. 3 meios mais 6 quintos. Primeiro passo, calcular o MMC entre 2 e 5, que é 10. Agora eu vou igualar os denominadores das frações a 10. Veja, 10 dividido por 2 é 5, então eu preciso multiplicar o 2 por 5 para chegar em 10. Vou multiplicar também o 3 por 5. 3 vezes 5, 15. 10 dividido por 5 é 2, então eu preciso multiplicar 5 vezes 2 para obter o 10. Se eu multipliquei o denominador por 2, preciso multiplicar também o numerador por 2. 2 vezes 6, 12. Agora eu vou somar as frações equivalentes com denominadores iguais. 15 décimos mais 12 décimos são 27 décimos. Nesse exemplo, o resultado já está na forma irredutível, então eu não preciso simplificar. Veja o esquema simplificado da resolução. Como o MMC entre 2 e 5 é 10, eu já vou colocar aqui o denominador 10. 10 divide por 2 resulta em 5. 5 vezes 3, 15. Coloco o 15 aqui em cima. 10 divide por 5 vai dar 2. Multiplico 2 vezes 6, obtendo 12. 15 mais 12, 27 décimos. Problemas envolvendo adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Adriana viajou para a praia. Durante a primeira hora de viagem, ela percorreu 1/3 do caminho e na segunda hora, mais 2/5 do caminho. Primeira pergunta: que fração do caminho ela já percorreu? Para saber o que ela já percorreu, eu preciso somar 1/3 que ela percorreu na primeira hora, mais 2/5 que ela percorreu logo na sequência. Como os denominadores estão diferentes, eu preciso calcular o MMC entre 3 e 5. O MMC entre 3 e 5 é 15. Então, agora eu coloco 15 aqui como novo denominador. Vou pegar 15, dividir por 3, resulta em 5. E vou multiplicar, então, aqui o meu numerador por 5. 1 vezes 5, 5. Já coloco ele aqui em cima. Depois eu vou dividir 15 por 5. Vou obter o valor 3. Multiplico o numerador por 3. 2 vezes 3, vou obter 6. Coloco o valor 6 aqui em cima. 5 mais 6, 11. Logo, ela já percorreu 11/15 do caminho. A segunda pergunta: que fração do caminho ainda falta percorrer? Veja, o caminho todo seriam 15/15. Dividir o caminho em 15 partes, o caminho todo são 15 partes. 15/15 menos 11/15. Aqui os denominadores já estão iguais, 11, né? Então, 15 menos 11, 4/15. Ainda faltam percorrer 4/15 do caminho. Vou deixar, então, alguns exercícios para que você possa treinar o conteúdo que nós vimos hoje. Primeira questão: efetue as adições e subtrações entre frações de denominadores iguais abaixo. Como os denominadores já estão iguais nesse primeiro exercício, eu não preciso fazer o MMC. E não se esqueça de apresentar a resposta sempre na forma irredutível. Questão 2. Efetue as adições e subtrações entre frações de denominadores diferentes abaixo. Então, na questão 2, o primeiro passo
é calcular o MMC entre os denominadores e igualar os denominadores de todas as frações. Também não se esqueça de apresentar a resposta na forma irredutível. Questão 3. João gasta 1/4 de seu salário com aluguel. 1/5 ele gasta com a alimentação da família. Esse mês, ele teve uma despesa extra e 3/8 do seu salário foram gastos com remédios. A pergunta: que fração do salário João Carlos gastou esse mês? Então preste atenção se você precisa ou não igualar os denominadores para fazer a conta. Não se esqueça que você precisa apresentar a resposta sempre na forma irredutível e que quando eu tenho um problema, eu tenho que apresentar uma resposta completa. Então eu preciso escrever: João Carlos gastou a resposta do seu salário esse mês, ok? Questão 4. Um fazendeiro semeia 2/5 de sua fazenda com milho e 3/7 com soja. Primeira pergunta: qual é a fração que representa o total semeado? E a segunda pergunta: qual é a fração da fazenda que ainda não foi semeada? Preste atenção, veja se há necessidade de igualar os denominadores, se você precisa simplificar o resultado e não se esqueça de apresentar as respostas completas. Questão 5. Lúcio comprou uma pizza pequena. Em um primeiro momento, ele comeu metade da pizza e, posteriormente, conseguiu comer mais um pedaço equivalente à sexta parte da mesma pizza. Sexta parte seria 1/6. Que fração representa a quantidade total de pizza que Lúcio comeu? E por fim, a questão 6 diz o seguinte: um atleta decide treinar correndo numa determinada pista de corrida. No primeiro dia, percorre 3/4 da pista. No segundo, 4/5. E no terceiro, ele percorre 7/8 da pista. Qual o total da pista que o atleta percorreu nesses 3 dias? E por hoje foi isso. Eu espero que tenha ajudado. Em breve teremos uma próxima videoaula aqui no canal. E não se esqueçam que a titia ama vocês. Tchau!